O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do podcast da mineração, tá? Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês sempre mandam mensagem, que é sobre consultoria mineral, né? Fica até o final que a gente vai ter uma pergunta aqui, que é se vale a pena realmente ser consultor, né? Estou conversando aqui com meu amigo engenheiro de Minas, Lucas Emanuel. Lucas, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Obrigado, digo eu, Júnior. É um prazer aqui fazer parte. Tá vindo aqui no seu podcast para falar desse assunto. Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br e vejam lá toda a programação que ele já tem de eventos, de treinamentos e de muito mais, né? Como eu falei, pessoal, a gente vai conversar aqui com o Lucas Emanuel, que é mestre em exploração mineral, que a partir da sua vivência trabalhando em empresas de topografia, mineração e meio ambiente, bem como a experiência adquirida no meio acadêmico, né, na pós-graduação em docência lá no IFRN, ministrando essas disciplinas também de topografia, geologia e mineração, empreendeu e criou a Geomix, consultoria em mineração, que busca trazer soluções técnicas com rapidez, qualidade e segurança para os seus clientes, tá? E ele vai falar justamente sobre isso. Então, Lucas, vamos falar sobre o ofício do consultor, né, que atua nessa área de mineração. Explica aí para os nossos ouvintes como sua vida profissional chegou nessa consultoria. Bem, Johnny, é uma longa história, né? Mas assim, Fica à vontade. eu acredito muito que a vida do profissional, ela vai sendo direcionada conforme as oportunidades vão surgindo e vão aparecendo, né? E as oportunidades que você vai tendo, agarrando, né, vão lhe direcionando de uma certa forma para que área você vai enveredar, né? Se é que você vai enveredar para ser um CLT, uma empresa grande, se é que você vai enveredar para prestar serviços em determinadas empresas, se é que você vai enveredar para consultoria ou para o serviço público. São as frentes assim que eu imagino que existem de opções, né? Minha história começou na faculdade, né? Logo cerca ali do quinto, sexto período de engenharia de Minas lá na Universidade Federal de Campina Grande, eu procurei me envolver, né? E procurei estar atuando na área, em determinadas áreas, né, que o departamento tinha, que oferecia, né, na pesquisa e extensão. E aí, eu fui bolsista do professor José Agnello, né, José Agnello, que é doutor, ele leciona as disciplinas de geofísica, geoestatística, e são áreas que eu me identifiquei, né? Essa área da pesquisa mineral, me identifico muito, geofísica, e comecei a pesquisar. Fui bolsista de iniciação científica durante alguns anos, fiz parte do laboratório, fiz diversos trabalhos de pesquisa de geofísica, né, eletroresistividade, GPR, na própria universidade, fazendo pesquisas para água subterrânea e também atrelada à pesquisa mineral para mineração, né? E aí, logo em seguida, enveredei o mestrado, né? Fiz meu mestrado em exploração petrolífera e mineral, onde eu pude, de certa forma, me aprofundar mais na questão da exploração mineral. Logo quando eu estava ali acabando o meu mestrado em exploração mineral, me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa que estava sediada na minha cidade natal, Esperança, né, no ramo de topografia. E eu agarrei essa oportunidade. Eu disse, é uma área de atuação que eu tenho curiosidade, né?
que eu tenho hoje em dia já desenvolvi uma certa experiência, e eu tinha curiosidade na época de me desenvolver, aprender, e assim fiz, aceitei o convite e fui trabalhar, né? Então, nós trabalhávamos com georreferenciamento de imóveis rurais. Nós trabalhávamos com georreferenciamento de imóveis rurais. Aí eu pude ter a experiência da parte da topografia de campo, da topografia de escritório, do processamento de dados, do pós-processamento de dados GNSS, é, tudo isso, né? E trabalhando nessa empresa, me surgia algumas oportunidades de atuar assim, no coração, né, na mineração, né, o coração da engenharia de Minas. E aí eu agarrei também essas oportunidades, né, fui passo a passo, aos poucos, né, fazendo alguns trabalhos que tinha confiança de executá-los e entregá-los, né, ao cliente. E atrelado a isso, sempre estudando, me atualizando e trabalhando e fazendo, né? E isso aí fez com que eu tomasse segurança, né, de executar os trabalhos que existem dentro da consultoria mineral e eu resolvi abrir a empresa, né? Logo, acho que no ano de 2020 para 2021, também lecionei, né, fui professor substituto no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, na qual eu pude ter a experiência do lado da frente agora. Tinha tido a experiência como aluno e agora eu estava na frente do quadro falando para os alunos, ensinando, né? Muito bom. E aí lecionei disciplinas da área de geologia, de mineração, de topografia, que assim muitos inclusive têm resistência. Eu sentia muito a resistência da parte até mesmo dos meus colegas professores em pegar essa disciplina, mas eu já tinha certa experiência e tinha facilidade para mim, assim, eu gosto. Quando você fala de algo que você gosta, eu acho que tudo se torna mais fácil. E lecionei essas disciplinas. E aí acabou meu contrato no IFRN e continuei tocando barco na Geomix, né? A nossa empresa. Onde a gente atua nos ramos de consultoria mineral, né? Consultoria ambiental, recursos hídricos, geofísica e topografia. Tanto para obras civis como também para mineração. Muito legal, cara. Ver que essa caminhada pegou, eu vejo aí a tríplice, né? Você foi para o mercado, depois deu aula e a pós-graduação. Cara, isso é muito bacana. Pois é. Isso aí vai lapidando, né? Vai lapidando, né? Exatamente. Era uma pedrinha bruta que está sendo lapidada. Deus sabe quando vai terminar essa lapidação, né? Acho que nunca termina, na verdade. Exatamente. Então, deixa eu te perguntar. E dentro da consultoria mineral, na sua opinião, quais são os principais desafios? Johnny, veja só. Atuar na consultoria tem prós e contras, né? Eu acredito que vai muito do perfil do profissional, né? Vai muito do perfil do profissional. Por que eu digo isso? O consultor, ele tem que ter muita habilidade de lidar com o público, com os clientes. E também muita habilidade para lidar com os órgãos de Estado ou de governo, né? Por exemplo, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, e os órgãos ambientais de cada estado, né? Você tem que ter muita habilidade e tem que conhecer, que eu digo, como se procede cada etapa desses trabalhos, né? Uma coisa que é muito importante se ter quando toma-se a decisão de enveredar na consultoria é que nós consultores, nós não vivemos de nada que é certo, né? Nós não vivemos de nada que é certo. Nós temos a incerteza atrelada ao nosso trabalho. Então, pode ser que tenha meses que você simplesmente tenha prejuízo,
né, que você não consiga alcançar as metas estabelecidas. E outros meses você tem um resultado positivo, um resultado satisfatório, né? Então você tem que ter essa personalidade de saber lidar com as incertezas de mercado, né? A habilidade também de lidar com os clientes e com os órgãos, né? Eu acho que isso aí é um ponto fundamental para quem deseja ou imagina ser consultor. Realmente, você falou tudo, né? Essa questão da incerteza, da instabilidade, mas aí é o que eu sempre falo, pessoal, aqui eu também sou consultor, tá sempre buscando, tá sempre criando parcerias, né? É verdade. Quando, assim, algumas pessoas, naturalmente, né, faz parte da personalidade da pessoa, do indivíduo, ele gosta de ter uma segurança maior, né? Isso é. Uma segurança, talvez enverede aí trabalhar numa empresa consolidada de mercado, empresa grande, ou até mesmo ser funcionário público, né? Você tem a segurança do trabalho que você está fazendo e dos seus resultados financeiros, até mesmo final de mês, né? O consultor, ele vive com essa incerteza constante. Pois é. Lucas, além dessa parte mineral, né? Você também atua no quesito ambiental. Quais os principais serviços ligados ambientalmente falando para o setor mineral? Veja, nós atuamos desde a concepção do empreendimento, né? Da licença prévia, que aprova a localização e viabilidade ambiental da instalação do empreendimento de mineração, até mesmo nas etapas de instalação, né? Empreendimentos aí que necessitam de instalações, né? Por exemplo, pedreiras que necessitam de instalações, né? Instalações minerárias, e também na parte operacional, né? Que a parte operacional, imagina-se que não, depois que você obteve a licença de operação do órgão ambiental, não, você só vai fazer seu trabalho. Não, não é assim. Você tem uma série de condicionantes ambientais que você precisa estar acompanhando e atendendo. E a depender do rigor do órgão ambiental, você pode até mesmo não obter uma nova licença de operação pela falta do atendimento das condicionantes, né? Se o empreendedor ele verifica, e é também papel do consultor alertá-lo, né? Ele verifica nas próprias condicionantes de sua licença de operação que ele fica obrigado, né, a seguir as condicionantes e a cumpri-las, né, sob pena de não renovação daquela licença ou de cassação da mesma, por exemplo, né? Então a gente atua nesse sentido, né, de trazer ideias ou trazer metodologias, né, para o empreendedor que, de certa forma, lhe dão segurança, né, uma segurança jurídica de que aquele empreendimento ele vá ter uma vida útil e vá ter uma sustentabilidade e também medidas que visam atenuar os impactos ambientais que são inerentes da atividade de mineração. É realmente muito importante, né? E além dessa parte ambiental, tem uma que eu sou muito fã, que é topografia e aerofotogrametria, né? Fala para nós um pouco dessa tecnologia e desse serviço que você tem. Veja, como eu falei, essa área de atuação, é, muitos assim talvez não tenham afinidade, muitas das pessoas até mesmo da engenharia. Mas eu vejo, por exemplo, que engenharia de minas, engenharia civil, é, engenharia ambiental, agronomia, né, engenharia agronômica, elas são engenharias que têm uma carga horária de disciplinas que lhe dão suporte de você atuar nesse ramo de atuação, né? Nós que atuamos nessa área, que não somos engenheiros agrimensores, nós somos chamados de geomensores. Nós somos chamados de geomensores. E nessa área de atuação, nós atuamos tanto para mineração, quanto para obras civis, e também na parte de georreferenciamento de imóveis rurais, né? Então, nós atuamos georreferenciamento de imóveis rurais, levantamentos
planimétricos e planialtimétricos. Planimétricos para qualquer tipo de empreendimento que vá se instalar, acompanhamento de obras civis, né? Até mesmo, por exemplo, concepção de um loteamento. É necessário um trabalho de topografia antes, né? Um planejamento onde se cria um projeto de implantação e divisão de lotes, e depois locação de todos que foi projetado, tanto dos lotes, meio-fio, drenagem, né? Então, nós atuamos nessa área. Recentemente, nós estávamos atuando numa obra de adutora, né, que é uma obra de porte considerável a nível do estado da Paraíba, né? Essa obra ela vai levar água do açude de Buqueirão, né? E vai levar água até Picuí e Frei Martinho, já próximo à divisa do Rio Grande do Norte, né? Então, o estado da Paraíba tem investido nessa questão da segurança hídrica para o estado, né? Assim, a gente conhece que existiram diversas falhas ao longo da história, que isso aí não foi concebido, né? Mas que agora o Estado vem investindo nesse sentido e nós estávamos atuando nesse grande projeto, né, que necessita de um trabalho rigoroso de topografia. Quando se fala de transporte de fluidos em distância, a topografia ela é crucial, crucial, crucial e traz à equipe de topografia uma grande responsabilidade, né? Então, essas são nossas áreas de atuação dentro da topografia. Nós atuamos também na parte de aerofotogrametria, com drone, né? Inclusive, para os amigos consultores que estão atuando, eles já conhecem as novas resoluções da ANM, dos órgãos ambientais, que têm solicitado, né, para os empreendimentos de mineração, quando você vai requerer uma guia de utilização, um licenciamento, um, através do regime de licenciamento, ou até mesmo licenças ambientais, muitos deles têm pedido produtos cartográficos fornecidos a partir de aerolevantamento, né? Modelo de estado de elevação, ortomosaico, utilizando não somente o drone, porque o drone ele tem um GPS embarcado que é um GPS de navegação, né? Alguns deles são RTK, mas a maioria deles GPS de navegação. Então, aquele produto cartográfico, ao final, né, depois de processado, ele tem um erro associado igualmente de um GPS de navegação. Então, para diminuir isso, a gente utiliza o RTK, né, que é um GNSS processado instantaneamente, na qual a gente consegue ter uma acurácia e precisão altíssima nesses produtos cartográficos. Sou fã dessa área de atuação. Sou fã, te confesso que sou fã, gosto muito. Realmente é uma tecnologia que é agradável. Eu tenho aqui o brinquedinho aqui, ó. Cadê? O brinquedinho aqui também. Olha ele aí, ó. É bem bacana de trabalhar. Eu ainda tô aprendendo, ainda estou engatinhando aqui, mas é muito legal. É uma área muito fascinante assim, essa de aerofotogrametria. É muito bom, cara. Eu adoro estudar dados geográficos, geológicos. Eu gosto muito disso aí. Exatamente. Eu vejo também, Lucas, uma grande demanda, um grande crescimento nesses últimos 2 anos na área de serviço geofísica, né? Explica, você foi estagiário aí de um professor que trabalha muito com isso, né? Que você já falou aqui, Agnello. Explica para nós como é que é feito, né, uma geofísica e suas aplicações. Bem, a geofísica, às vezes a pessoa tem medo até do nome. Na graduação, quando Exato, a gente entra, geofísica, vixe, o que é isso? Né? é Mas o quando a bicho pessoa papão. para estudar e verificar com calma, não é nenhum bicho de sete cabeças. A física por trás da geofísica, né? Ela, assim, como toda física, ela é um pouco pesada, né? Mas com as tecnologias que foram sendo criadas, né, os métodos geofísicos, facilita muito o trabalho de nós, engenheiros de minas, geólogos. Nós trabalhávamos muito, né, e ainda atuamos nesse sentido, né, mas não com equipamento próprio de nossa empresa. Nós temos um parceiro que
nós temos parceria e fazemos esse trabalho. Nós atuávamos muito utilizando o método de eletroresistividade, né? Então, geofísica como um todo. A geofísica, ela busca identificar, né, uma propriedade física que existe nas rochas e minerais presentes na superfície da Terra, que ela tenha uma diferenciação do entorno a qual ela está localizada, né? Na qual a gente chama de anomalia. Então, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, uma camada de argila, né? E essa camada ela tem uma limitação geográfica, ela tem uma ocorrência em determinada localidade. E as encaixantes dessa camada, por exemplo, é uma rocha competente, uma rocha bem resistível, por exemplo, um quartzito, vamos dizer assim. A gente tem aí um contraste de propriedades físicas, né? Qual a propriedade física? A resistividade, né? A resistividade é a resistência que o material oferece a ser percorrido por uma corrente elétrica. Então, se a gente tem uma diferenciação nessa propriedade física, a gente tem como investigar e identificar isso a partir de um levantamento geofísico. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia utilizar o método de eletroresistividade, que ia identificar esse contraste resistivo que existe entre a argila, né, que a gente sabe que ela é saturada em água, então ela tem uma facilidade maior de ser percorrida por uma corrente elétrica, e uma rocha competente, não tem saturação nenhuma, ali, muito resistível. Com isso, a gente conseguiu identificar essa anomalia, esse contraste, né? Existem diversos outros métodos, e aí, eletromagnético, GPR, e outros mais, que identificam desde densidade, desde suscetibilidade magnética, desde criação de campo eletromagnético, tudo isso, né? Nossa área de atuação, assim, desde a graduação até mesmo como profissional autônomo, empresa, se, se ficou focada mais nessa parte da eletroresistividade. Então, a eletroresistividade, é, ela é bastante utilizada e muitas empresas da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, elas trabalham com geofísica, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, ela é muito utilizada a eletroresistividade para locação de poço, né? Locação e perfuração de poço, né? Na qual faz um levantamento, identifica-se aí as zonas que têm uma anomalia de baixa resistividade, né, para indicar se aquela localidade ela tem uma favorabilidade hidrogeológica, ou seja, ela tem condições e capacidade de ter um aquífero fissural, por exemplo, se a gente estiver tratando de regiões de cristalino, que estejam saturadas em água, né? Outras linhas de aplicação são, por exemplo, que nós já fizemos, inclusive, trabalhos importantes para o governo do estado da Paraíba, a Companhia de Água e Esgoto do estado da Paraíba, para a identificação de zonas de contaminação, em estação de tratamento de esgoto, né? A CAGEPA nos contratou para que nós fizéssemos uma geofísica, né? E a partir disso indicássemos se aquela cava onde eles desejam implantar uma estação de tratamento de esgoto, ela estava estanque, ou seja, ela estava completamente vedada, né, selada, não tinha vazamentos, ou se existiam vazamentos, né? Então, o vazamento desse material proveniente do esgoto, ele apresenta alta resistividade. Por quê? Porque ele é rico em sais minerais, chorume, todos esses, rico em sais minerais. Então, ele é facilmente percorrido por uma corrente elétrica. A CAGEP nos contratou e nós identificamos que existiam algumas zonas assim que era necessário que se tivesse uma atenção especial, porque realmente haviam pequenas fissuras, né, e vazamentos que poderiam ocasionar posteriormente na implantação do estação de tratamento danos maiores, né? Então,
No Nordeste brasileiro, Johnny, que é o que eu assim, tenho mais propriedade de estar falando, a geofísica eu vejo, principalmente a eletroreatividade, vejo sendo utilizada muito nesse sentido. Outros métodos, eles são até mesmo utilizados pela CPRM para fazer pesquisas a nível regional, né? Como saíram pesquisas recentes aí no começo, final do ano, começo desse, sobre a bola da vez, né? O lítio, né? Então foram identificadas aí as regiões produtoras de tantalita, de lítio, na província pegmatítica da Borborema. Ótimo, realmente são muitas aplicações. Numa empresa que eu presto serviço, a gente fez para descobrir o nível do arenito, né? Entre o arenito e o calcário. Ficou realmente fantástico o trabalho, né? É uma área, como eu falei, está crescendo nesses últimos anos aí, e que tem muito. Você falou de uma aplicação que realmente eu não sabia, essa parte que a Cagepa contratou vocês. É um vasto universo esse da geofísica. Pois é. A gente profissional tem que ter muita sensibilidade nesse sentido, né? Porque não quer dizer que a Johnny é engenheiro de Minas, Lucas é engenheiro de Minas. A gente só pode única e exclusivamente atuar na mineração. Não. Se nós desenvolvemos uma especialização numa determinada área, isso nos credencia para atuar nessa área, usar o método e atuar nessa área. Obviamente, a gente, por exemplo, em determinadas situações, o profissional ele se depara com outra área que não é sua de costume, e aí ele tem que se debruçar em cima de termos técnicos, uma linguagem técnica que você não está acostumado, né? Exatamente. E vem a pergunta que eu estava querendo deixar aqui para o final, né? Pergunta de ouro. Eu posso até ajudar um pouco na resposta, mas deixa que você fale. Ser consultor vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Mas sempre tem, depois da resposta, tem aquele mais, né? Mas, Sempre depois da exatamente. resposta tem aquele mais. E tem que ser colocado esse mais, para não se criar assim, uma facilidade que é inexistente. Isso. Vale a pena, desde que o profissional ele esteja empenhado e disposto a pagar o preço, né? Pagar o preço. Porque quando você é jogado sob responsabilidade do consultor, é uma responsabilidade bastante grande, né? Às vezes você lida com Exatamente. projetos aí que estão para serem implantados, que o cara já fez investimento altíssimos e ele confia na empresa para que a empresa quebre toda a burocracia existente nos órgãos e consiga, com rapidez, com segurança, obter o êxito, né? Obter o êxito, entregar o resultado, né? Que seria entregado ao empreendedor. E aí você tem que saber lidar com essa responsabilidade, com esse peso e, obviamente, estar focado em entregar o resultado, né? Outro ponto importante que eu gosto de frisar tudo na vida você tem que pagar o preço, né? Exatamente. Ser consultor é bom, eu particularmente gosto da minha área de atuação, mas é necessário que seja pago o preço. Se alguém te ligar aí no domingo, no sábado à noite, você tem que estar disposto a atender e atender Feriado, com né? decência. Feriado, tudo, cara. Tudo. E eu faço um adendo à sua resposta, né? Eu também sou consultor atualmente, que só contrato o consultor por três motivos. Um, se a empresa não souber fazer o serviço. Outra, não ter tempo, né? Ou os dois, não sabe e não tem tempo. Porque às vezes eu não sei e vou estudar, e outra, não sei, e outra eu não tenho tempo, então pronto, desses três, procuro o consultor. Mas é isso mesmo. E o adendo que eu faço também a gente não aprende, né, Lucas? A gente é formado na mesma escola, não aprende a ser empreendedor, né? Acho que esse é Isso um aí grande. cara. Isso aí John, isso aí é verdade. Na verdade, assim, eu acho que o Brasil, como um todo, ele falha muito na educação nesse sentido. Ele deixa muito a desejar do ponto de vista de levar
a, a, a turma que está ali na escola básica, na escola média, na escola superior, educação financeira, primeiramente, né, que eu acho que é a base, e depois despertar é, o empreendedor que pode ali existir, né? Eu acho que veio muito de questões familiares, né? Essa questão de ter um feeling empreendedor que me fez Isso é ter a importante. coragem, né? A coragem e brigar por esse espaço. Hum. Não, você falou tudo. Tem essa questão de ter um familiar que é difícil, cara. É difícil você sair. Eu falo de conforto, né? De uma empresa, como você falou, de bater cartão, ter aquele horário, ter aquele, qual é o nome, rapaz? Aquele ritmo, Rotina, não. Não, aquele é a rotina, ter a rotina, né? E depois você que ser o patrão, você que tomar as decisões é realmente complicado, mas é como você falou, né? Tem um mais, mas vale a pena mesmo. vale a pena, vale a pena. Lucas, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, tá certo? Como é que o nosso público aqui faz para lhe contratar? Fala um pouco onde você está, né? Onde é que a sua empresa Geomix está e como é que faz para lhe contratar? Johnny, eu posso deixar meu número, né? O número da empresa e também o contato de e-mail para alguém que esteja precisando dos nossos serviços, né? Como falei, nós atuamos é, na consultoria mineral, ambiental e nessa parte de topografia. Dentro da mineração, nós fazemos tudo que pode ter de topografia, nós conseguimos atender, né? Então, eu deixo aqui, eu falo o número ou Você pode nosso falar que eu número é o coloco na tela. 991, Uhum. é o 9168 5149, né? DDD 83, Paraíba. Nossa área de atuação é o estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Isso não quer dizer que nós não atuemos em outros estados, inclusive já atuamos. Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, já fizemos trabalhos também de consultoria mineral para esses estados. E é um prazer, se alguém nos contactar, será um prazer atendê-los. Perfeito. Sempre bom a gente conversar sobre essa área, Lucas, porque como a gente é estudante, ia ficar com muita dúvida sobre como ser consultor, e aqui no podcast a gente está dando essa oportunidade, né, para que eles descubram mais sobre essa área, entre em contato com você para bater o papo. Então, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui e por ter mostrado sua experiência aqui para a gente. Obrigado. Eu posso deixar o e-mail, Johnny, que eu esqueci Pois de não, fica à falar. vontade. Uhum, O nosso e-mail é o geomix uhum. mineracão e consultoria @gmail.com, certo? E repetindo o número, 8399168 5149. Chama lá que a gente Uhum. tem um prazer de atendê-los. Perfeito, então. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br, veja todas as atualizações, como pode se cadastrar e tudo mais. Lucas, novamente, muito obrigado e, pessoal, até a próxima. Muito obrigado, John. Prazer fazer parte. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu espaço. Obrigado. Grande abraço, meu irmão. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.